Bom dia, gente! Nós vamos explicar um pouquinho para vocês o que são as Joint Ventures. Bem, para início de conversa, normalmente quando as pessoas começam a explicar para a gente na faculdade que um determinado instituto jurídico, normalmente eles começam dizendo o conceito, aí só depois eles falam da natureza jurídica. Mas se eu começar fazendo assim, falando do conceito, vocês vão descobrir logo qual é a natureza jurídica. Então não vai ter nem graça, porque eu vou falar e vocês, era óbvio que já era essa. Enfim, então a gente vai começar vendo a natureza jurídica do Joint Venture. Bem, a natureza jurídica da Joint Venture é contratual, ou seja, é um contrato. E aí a gente tem a classificação do contrato. É um contrato atípico, ou seja, não tem previsão legal em nosso ordenamento. É um contrato complexo, ou seja, por ser um contrato atípico, ele é formado por outros contratos já atípicos, assim, determinações de alguns contratos típicos que já existem vão integrar esse contrato. Bilateral, porque ele acarreta obrigações para as partes participantes. Comutativo, porque as partes, ao celebrarem esse contrato, elas já sabem as obrigações que elas vão ter que cumprir ao longo desse contrato. Um contrato comutativo, como a gente estudou em contratos, ele se opõe ao contrato aleatório, que é um risco, que eles não sabem se vão ter que pagar determinada prestação ou não. Oneroso, porque ambos os lados vão oferir lucro desse contrato. E geralmente é de duração, ou seja, as prestações não são realizadas instantaneamente, elas se protraem pelo tempo. Agora, isso não é sempre, a gente vai ver que a Joint Venture pode variar muito, de acordo com o lugar, de acordo com as partes. Bem, agora a gente vai falar um pouco do conceito. Como não é um instituto, um contrato típico, não tem um conceito certo para esse instituto. Isso porque ele existe em muitos lugares. E para a gente tentar conceituar isso, a gente tem que abranger todas as formas, todas as manifestações desse contrato. Mas de qualquer forma, a gente vai tentar explicar para vocês em que consiste a Joint Venture. Bem, primeiro a gente começa da expressão, né? A expressão tem que significar alguma coisa. Bem, não tem uma expressão na nossa língua que seja equivalente a Joint Venture. Mas a gente pode traduzir da seguinte forma, como uma aventura conjunta. Então, essa aventura, ela seria representada por um negócio. A empresa vê assim um negócio, só que ele é muito arriscado. Por isso é uma aventura. Ela pode perder muito naquele negócio, mas também pode ganhar muito. Bem, e é conjunta por quê? Porque quando a empresa vê que aquele negócio é muito arriscado, aquele empreendimento vai demandar muito dela, ela pensa, poxa, eu não posso fazer isso sozinha. Então ela escolhe co-ventures, que vão ser outras pessoas que vão entrar nesse negócio com ela, compartilhando os riscos, os lucros, os investimentos e as responsabilidades do negócio, para não ser tão oneroso para ela realizar aquele projeto. Pode passar. Bem, as participantes, elas podem ser pessoas jurídicas e naturais? Bem, podem. Pessoas jurídicas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mistas. E, como eu disse, como não tem um regulamento desse contrato, é possível, não há nenhuma limitação que as pessoas naturais façam parte dele. Só que não é muito comum a gente encontrar joint ventures com pessoas naturais, até porque os projetos são vultuosos, os riscos são grandes, os investimentos são grandes, então a pessoa jurídica é mais difícil participar desse contrato. Bem, existe limite de participantes? Também não existe limites. O que vai ditar o número de participantes vai ser a conveniência, o negócio. Aquela pessoa jurídica que está chamando as pessoas para participarem, ela vai pensar, bem, do que é que eu preciso? Eu preciso de mais gente? Enfim, partilha das atividades. Bem, essa é a característica marcante das joint ventures, porque a escolha das participantes desse contrato é estratégica. Eles vão ser buscados parceiros que
sejam bons em alguma coisa. É justamente isso que cada um vai entrar com. Em que ele é melhor. Por exemplo, eu sou uma empresa e eu desenvolvi uma tecnologia de pneus. Eu faço pneus com material reciclado e eu adiciono algum material que faz com que esses pneus tenham uma qualidade muito boa. Então, o custo vai ser pequeno para a produção e a qualidade vai ser alta. Bem, o problema é que eu só tenho uma loja na capital e eu quero expandir esse negócio. Então eu vou pensar assim, bem, eu posso chamar aquela minha concorrente, que apesar de não ter pneus tão bons, ela tem loja em todo o Brasil. Aí bem, então essa pessoa vai ser responsável pelas vendas, pela distribuição dos pneus. Só que aí ele pensa, poxa, eu preciso de alguém que faça o marketing, as pessoas precisam ficar sabendo desse pneu. E aí chama outra pessoa. Então há a partilha de atividades de acordo com a especialidade de cada parceiro. Bem, a motivação para a formação. Gente, a motivação para a formação é diferente do objetivo do contrato. O objetivo do contrato pode variar, por exemplo, inserir determinado produto em um mercado de consumo. Esse é o objetivo, mas cada parceiro tem uma motivação própria. Ou seja, eu posso estar entrando nessa jogada porque eu quero lucrar. Outro parceiro pode entrar nisso porque ele quer aprender a tecnologia que começou a joint venture. Muito bem. Bem, a duração. Bem, a duração ela não é limitada, não precisa ter uma duração limitada no contrato. Só que, geralmente, o contrato se extingue com a execução do objetivo, do projeto ou do empreendimento. Bem, é necessária uma criação de uma nova pessoa jurídica? Não é necessária essa criação, mas se eles quiserem, eles podem criar uma nova pessoa jurídica para realizar aquele empreendimento. Bem, administração compartilhada. Essa característica também é marcante, porque como todo mundo está partilhando dos riscos, todo mundo está partilhando dos lucros, todo mundo tem poder de dizer como aquele negócio vai se desenvolver, tem poder de dizer como eles vão realizar o negócio. Bem, a nacionalidade das participantes. Gente, geralmente, as participantes da joint venture são de países diferentes. Isso porque, geralmente, uma empresa estrangeira vê no Brasil, por exemplo, um grande mercado. Só que para ela entrar naquele mercado vai ser muito custoso para ela, por exemplo, por conta de tributos, porque ela não conhece o mercado, não sabe como ele funciona, não sabe a burocracia. Então ela escolhe uma empresa nacional para ser sua parceira e eles desenvolverem essa atividade juntos. Bem, mas não tem nenhuma limitação. As participantes podem sim ser do mesmo país. Sim, bem, agora eu trouxe para vocês um dos muitos conceitos que a gente encontra de joint venture. Esse daqui eu escolhi porque a professora que criou esse conceito, ela diz que não tem sentido ficar tentando aprender o que é a joint venture dentro do nosso ordenamento jurídico, que é um conceito muito fluido, ele varia muito, então é muito difícil conceituar. Bem, diz ela, as joint ventures são mecanismos de cooperação entre empresas que não têm forma específica, tendo em vista sua origem e seu caráter contratual. Possuem natureza associativa, partilha dos meios e dos riscos, podendo apresentar objetivos e duração limitados ou ilimitados. Bem, para quem já deu comercial, para quem lembra desse assunto, deve estar se perguntando, poxa, mas parece um pouco com um consórcio, não? De empresas, as empresas não se juntam para realizar um fim comum? Bem, parece. E, de fato, é muito confuso diferenciar esses dois institutos. Então, a gente vai tentar fazer isso aqui, né? A gente começa essa análise conceituando, trazendo o conceito do que seria o consórcio de empresas. Bem, o
consórcio de empresas é um tipo de organização grupal de empresas de natureza temporária ou não permanente. São empresas independentes que somam seus esforços na efetivação de um determinado empreendimento, sem perda de sua independência, mantidas íntegras as respectivas personalidades jurídicas. Bem, parece um pouco sim com a joint venture, porque seus componentes também mantêm as personalidades jurídicas próprias, eles também somam esforços na consecução de um fim comum. Então, há uma verdadeira área cinzenta do que separa esses dois institutos. Mas, e aí a gente não sabe se são iguais ou não, mas eles não são iguais. E aqui a gente traz uma tabelinha para vocês para mostrar algumas diferenças específicas. Bem, o consórcio é um contrato típico, regulado pela Lei 6.404, que é a lei das sociedades anônimas, enquanto a joint venture é um contrato atípico. O consórcio é formado apenas por pessoas jurídicas, enquanto na joint venture não há essa limitação. O consórcio não há constituição nunca de uma nova pessoa jurídica para a consecução do fim almejado. Já na joint venture pode haver ou não essa constituição. Por fim, o consórcio visa a realização de um projeto específico, enquanto a joint venture pode almejar um projeto específico ou um empreendimento. E qual é a diferença entre projeto específico e empreendimento? Projeto específico é como a realização de uma obra, de uma estrada, de um estádio de futebol. Agora, um empreendimento é diferente. Por exemplo, elas se juntam para pesquisar uma nova tecnologia. Elas se juntam para tentar entrar em um novo mercado consumidor. Muito bem. Bem, gente, quando nós pesquisamos sobre essas diferenças, muitas vezes a gente viu as pessoas se referindo a joint ventures como se consórcios fossem. E é muito difícil, porque a gente encontra coisas assim, não, porque as joint ventures, ou melhor, os consórcios, e a gente fica assim, poxa, que isso? Então, a gente chegou a essa conclusão. Por que essa confusão toda? As joint ventures podem se manifestar de diversas formas. Uma delas se parece com o consórcio de empresas, que é a joint venture non-corporate. E quando elas aparecem aqui, no nosso ordenamento jurídico, elas vão ser tratadas como o quê? Tipo, que tratamento legal elas vão receber? Bem, elas vão receber o tratamento legal de um instituto parecido, que nesse caso vai ser o consórcio. Então, apesar de distintas, a joint venture, por ser similar nessa hipótese ao consórcio, ela será tratada como se consórcio fosse. Por isso, essa confusão toda. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico das joint ventures. Bom dia, gente. Bom, por mais que a maioria de nós não estejamos familiarizados com essa expressão de joint venture, a sua origem não é tão recente assim. Na verdade, falar do histórico do joint venture, como nós já vimos, é um contrato, é falar também um pouco do surgimento desses contratos internacionais. Bom, como se sabe, o comércio é prática constante na história da humanidade. Desde a época das grandes navegações ou da domesticação das bestas de carga, já é possível se ver o transporte de grandes mercadorias a longas distâncias. Esse processo continuou em evolução. Com o surgimento das cidades, se intensificou o comércio nesses núcleos urbanos e, posteriormente, com o desenvolvimento, o extraordinário desenvolvimento da economia mundial, se viu uma maior interação entre os mercados. Essa tendência de intercâmbio de pessoas, de capital, de produtos, deu ensejo a um combate ao protecionismo e a instituição de uma nova ordem econômica. A partir daí, as empresas se viram num ambiente de muita competitividade. E, para não sucumbir, elas tiveram que se adaptar a esse dinamismo que o mercado exigia e tiveram que criar novas formas de associação para que pudessem continuar a crescer e a conquistar novos mercados. A joint venture foi justamente uma dessas alternativas. Ela é mais aberta, ela é mais abrangente do que outras alternativas, como a representação, como a fusão,
que já são institutos que a gente já está mais acostumado, que já são assimilados pelo direito. Como a própria expressão já denuncia, o joint venture é um instituto de criação no direito de tradição realmente anglo-saxônica, no common law. Só que, ao contrário do que se imagina a priori, ele não provém diretamente do direito inglês. O direito inglês já se desenvolveu, o direito societário inglês se desenvolveu as chamadas partnership e joint stock companies,